Galera, tudo beleza? Meu nome é André, sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Tô aqui no hotel descansando um pouquinho e vou falar baixinho porque a gente tá num espaço de coworking, então a gente não pode atrapalhar, né? Vamos falar sobre o SmackDown dessa semana, né? Vamos falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu no show. Foram 6 lutas, foi bem interessante, tá? E foi uma pena não estar com vocês, né? Eu vou tentar ver se na segunda-feira a gente consegue estar junto aí nas nossas lives. Vamos falar um pouquinho do SmackDown. Antes, queria pedir para vocês, se vocês puderem dar aquela moral, vocês maratonarem nossos vídeos no canal agora durante o fim de semana, né, durante o carnaval, né, já que a gente não vai ter condição de botar muitos vídeos no ar, que vocês possam estar maratonando o que já tem aí no canal para poder alavancar e fazer com que a gente consiga alavancar a audiência do canal, beleza? Bom, o SmackDown dessa semana ele foi bem interessante, teve 6 lutas, né? Antes da primeira luta, a Tiffany Stratton veio pro ringue, né? E aí ela falando sobre como ela teve um ano muito legal, né? Para começar a carreira dela no main roster. E ela alvejou dizendo que ela sente falta do campeonato da WWE, né? O campeonato feminino da WWE que tá com a Jade Cargill. E aí a Nia Jax e a Lashley Edge vieram pro ringue, deram uma esculhambada nela, né? Falaram que ela foi sortuda na semana passada, quando ela ganhou a luta classificatória para a Elimination Chamber, mas a Nia falou pra Tiffany que ela vai só conseguir a luta para perder outra luta pelo título na WrestleMania. E aí com isso, né, a Rhea Ripley e a Sky vieram pro ringue para poder defender o título de duplas delas contra a Nia Jax e a Lash Legend, né? Eles tiveram uma luta pelo título, foi a primeira luta da noite. E foi uma luta muito boa, tá? Eu achei bem interessante, só que o final eu não gostei, né? Foram 10 minutos de luta e teve um salseiro no final da luta. A luta em si foi bem interessante, tá? Tiveram várias sequências legais, mas no final as duplas elas vão pro lado de fora do ringue. E aí, tipo assim, o juizão perde o controle da luta e manda chamar o sino. Então, assim, tem gente falando que a Rhea e a Io ganharam por desclassificação, eu não sei. Pra mim, parece que foi um double count out. E se for um double count out, cara, eu já tô ficando meio cansado da WWE ficar repetindo esse tipo de final, sabe? Porque, caramba, né? Eles podiam fazer uma coisa um pouco mais original, eles já fizeram isso algumas semanas atrás, já acho que é a terceira luta que tem double count out, então particularmente não curti muito não. Mas eu vou dar 3 estrelas e 25, foram 10 minutos de luta, tá? Rhea e Io continuam seguindo em frente, sem o menor sinal de divergência entre as duas, então particularmente eu acho que a WWE não vai separar as duas e não vai fazer uma luta entre as duas na WrestleMania, tá? Porque tá parecendo que elas vão defender esse título na WrestleMania numa luta de múltiplas duplas femininas. O que faz sentido, porque aí você bota várias mulheres no show, né? E aí acaba ajudando a colocar mais lutadoras na WrestleMania. A gente sabe que eles sempre gostam de fazer isso, tá? Tiveram vários segmentos do Gente Show que foram interessantes, né? Um deles foi o The Miz batendo boca com o Apollo Crews e o Matt Cardona nos bastidores, né? Depois que o Carmelo disse que ele não iria defender o título contra o The Miz e nem contra os outros dois, o Apollo Crews e o Matt Cardona entraram de olho aí nesse cinturão dos Estados Unidos. Os dois são ex-campeões dos Estados Unidos e isso acabou levando a um salseiro no ringue, né? O Carmelo Reis, ele foi fazer uma luta contra o Ilya Dragunov pelo campeonato dos Estados Unidos, devolvendo a chance que o Dragunov teve tirada dele porque o The Miz atrapalhou o Dragunov. E quando eles foram começar a luta, os MFTs vieram pro ringue, dizendo que esse cinturão pertencia aos MFTs. Nisso que eles subiram no ringue e começaram a atacar o Carmelo Reis e o Dragunov, vieram dos bastidores o Matt Cardona e o Apollo Crews. E aí os dois vieram dos bastidores, começaram a bater de frente com os MFTs, ficaram em uma desvantagem, e aí veio o Shinsuke Nakamura. E aí o Shinsuke Nakamura equilibrou as coisas e ficou 5 contra 5. Isso levou o Nick Aldis a vir pro ringue e marcaram uma luta de 10 homens, 5 contra 5, no ringue, entre os MFTs e o Shinsuke, o Carmelo Reis, o Dragunov, o Matt Cardona e o Apollo Crews. E foi uma boa luta, tá?
Foi uma boa luta de múltiplos homens, foram 15 minutos de luta, várias sequências muito interessantes. E no final, no meio do salseiro, o Ilya Dragunov acertou um torpedo Moscow no Solo Sikoa, o Tama Tonga entrou e mandou um cutthroat no Carmelo, né, porque o Carmelo estava no ringue, ele tinha sido atacado, e o Tama Tonga conseguiu fazer o pinfall no Carmelo Reis. Ou seja, isso basicamente credencia o Tama Tonga a ser o próximo desafiante ao título, porque ele fez o pinfall no Carmelo Reis. 15 minutos de luta, eu vou dar 3 estrelas e 75 para essa luta. Eu achei que foi uma luta muito boa, várias sequências legais. Uma coisa que eu gostei muito de ver, Apollo Crews no main roster, né? A gente se esqueceu de como o cara é bom. Até porque antes de ele se lesionar, ele tava como Rio e tal, então ele tava todo nerfado. Agora que ele voltou com o Face, ele voltou bem. Ele teve um problema no peitoral, agora que eles falaram que ele tava sumido porque ele tinha tido uma contusão no peitoral. Então foi muito legal ver o Apollo Crews de volta e parece que eles agora vão conseguir reconstruir essa divisão dos Estados Unidos, trazendo o Apollo Crews, o Matt Cardona e inserindo o Tama Tonga no cenário, que já estava aparecendo, porque o Tama Tonga estava encarando sempre o campeão dos Estados Unidos e tudo mais. Então eu achei muito interessante, achei muito legal. E eu acho que o cenário do Campeonato dos Estados Unidos está bem encaminhado, né? Então a gente vai ter aí algumas fields interessantes no caminho aí durante as próximas semanas, né? Depois, os MFTs estavam no ringue com os cinturões e tal, e aí a luz apagaram e os White Six apareceram na plateia, só para dar uma encarada neles, né? Só lembrando que ainda existe título de duplos. Nós também tivemos uma interaçãozinha entre a Charlotte Flair e a Alexa Bliss nos bastidores, porque a Alexa Bliss ia participar da luta classificatória para o Elimination Chamber, e ela pede para a Charlotte Flair estar no corner dela, mas assim, ela... foi muito engraçado porque hoje é dia dos namorados nos Estados Unidos, né? Só que dia dos namorados nos Estados Unidos também é dia dos amigos, né? Valentine's Day. E aí a Charlotte deu uns presentes para Alexa. Ela deu um buquê de flores e uma foto. Só que o buquê de flores eram as flores favoritas da Charlotte e a foto era a foto da Charlotte autografada, meu irmão, cara. É muito engraçado. A Charlotte mesmo com o Face fazendo esse papel de egocêntrica, é muito engraçado, meu irmão. Aí no final das contas a Alexa falou, tá bom, traz a foto pro ringue e pra luta. Muito engraçado. Também tivemos um segmento interessante, esse é muito, muito interessante, tá? Que foi o Damian Priest e o Arthur conversando com o Nick Aldis nos bastidores, e aí o Nick Aldis falando que o Damian ia lutar contra o Carmelo Reis e o Trick Williams na semana que vem, para se classificar pelo Elimination Chamber. Nisso entra o Kit Wilson com uma agendinha, com uma alça. Isso é porque ele é muito macho, né? A masculinidade dele é muito grande. E aí ele começa a ler um poema e tudo mais, e aí o Arthur dá uma zoada e tudo mais, né? E aí é muito engraçado porque ele sacaneia, né? O Kit Wilson e tal, até usa um termo. Ele faz uma rima falando que o Kit Wilson perdeu a masculinidade dele e tem um camel toe. Quem conhece o termo em inglês sabe do que eu tô falando. E aí quando o Arthur falou isso, cara, o Arthur conseguiu quebrar o Damian Priest 2 vezes durante a cena. Foi muito hilário, tá? Enfim, o Kit Wilson foi embora, né? E aí o pessoal ficou rindo. Mas enfim, eles usaram isso para alavancar. Mas o que foi interessante é que depois, eu pensei que estava descrito aqui no resumo, né? Que eu tô com o resumo aqui. O que depois foi interessante foi que teve uma hora em que o Nick Aldis estava com o Obafemi nos bastidores e estava com um contrato na mão. E então, meus amigos, eles estão fazendo um teaser de que o Obafemi vai assinar com o SmackDown. Só que antes dele conseguir, eu não sei se ele assinou ou se ele não assinou, apareceu o Kit Wilson, e aí o Nick Aldis pegou o livrinho do Kit Wilson e leu um poema sobre o Obafemi. E aí ele marcou uma luta, Obafemi e Kit Wilson, para semana que vem, no SmackDown. Então parece que o Obafemi assinou com o SmackDown. E quanto ao Rice Keys, né, que o pessoal tá perguntando Rice Keys, o pessoal disse que ele lutou no Main Event, né? Então assim, o Rice, ele não estreou ainda, estreou no Main Roster, mas lutando no Main Event. Então assim, me parece que a WWE simplesmente não sabe o que fazer com o cara, né? Então, eu já tô vendo que vai ser ruim pro coitado do Royce Keys aí ter que estrear no Main Event. Mas enfim, o Obafemi
parece que assinou com o SmackDown. Vamos ver se na segunda-feira ele aparece lá no Raw e tem alguma coisa. A segunda luta da noite foi a luta classificatória. Na verdade, é a segunda luta, não, a terceira luta da noite, né? Terceira luta, porque teve a luta pelo título de duplas, que a Rhea e a Io ganharam, né? Eu nem falei, né, dessa luta. A luta aconteceu e eu nem falei, né? Foram 10 minutos de luta e no final das contas a Rhea Ripley e a Sky venceram, né? Elas venceram a luta com... Aliás, não, eu falei, né? Teve dupla de classificação. Não, eu falei. E eu falei que foram... não falei a nota da luta, né? 3 estrelas da luta. E aí depois a Lash Legend, ela fez um strike lá, né? Ela acertou a Io e depois estraçalhou a barricada com a Rhea Ripley, né? Então foi bem interessante, né? Na verdade, a Io Sky, ela mandou um crossbody na Nia Jax do apron na mesa, né? E na mesa dos comentaristas, e depois a Lash Legend mandou um tackle na Rhea Ripley na barricada. Então esse cenário de duplas femininas vai continuar aí em breve, né? Então isso aí deve ter alguma outra luta mais para perto da Elimination Chamber ou caminhando para WrestleMania, tá? Acabei aqui na confusão aqui, eu não falei dessa luta. Bom, então a terceira luta da noite foi a luta classificatória da Elimination Chamber, Julia, Zelina Vega e Alexa Bliss. A Zelina fez uma prominha nos bastidores, ela entrou com a música a música e a entrada do Aleister Black, que eu não me importo. E foi uma luta legal, de 11 minutos, né? Tiveram algumas boas sequências, a Kiana James tentou interferir algumas vezes na luta. E no final, a Zelina, ela chegou a mandar o golpe dela, né? O Cold Red na Julia. Só que foi quase como um Mexican Destroyer, porque ela não colocou direito o Cold Red para acertar. Aí a Alexa acertou um DDT na Zelina. Para 2, a Julia quebra. A Julia acerta o Northern Lights Bomb na Alexa para 2, porque a Zelina quebra. A Kiana sobe no apron. A Zelina chuta ela, manda a Julia para fora do ringue. A Alexa Bliss entra e acerta o Sister Abigail na Zelina Vega. Para 3, a Julia não conseguiu quebrar o pinfall. Então foram 11 minutos de luta, 3 estrelas. Eu achei que foi uma luta boa de televisão, mas ela teve alguns momentos ali que foi meio esquisitinho. Elas ficaram muito golpes agressivos, não usaram tantos golpes de luta livre mesmo no começo da luta, tá? Então eu dou 3 estrelas para essa luta. Depois teve uma interação interessante da Tiffany Stratton com a Jordynne Grace nos bastidores. Jordynne Grace, que até a luta contra a Jade Cargill pelo campeonato da WWE. E aí a Chelsea Green, ela entra numa cadeira de rodas para falar com a Tiffany, né? Elas batem boca ali e aí a Tiffany fala para ela se levantar, né? E é uma piada porque ela não conseguia se levantar. E aí o pessoal pode estar se perguntando por que da bota, né? Eu não soltei essa notícia para vocês, né? Eu não consegui fazer o vídeo. A Chelsea Green, lembra daquele problema de tornozelo que ela teve? Foi confirmado que ela quebrou o tornozelo. Então naquele coast to coast que ela mandou, ela quebrou o tornozelo. Então ela vai ficar longe um tempo. Mas ela tá viajando, mesmo com o tornozelo quebrado, ela tá viajando, e aí ela tá aparecendo nos shows, foi legal. Foi legal de ver ela aparecendo no show, e ela é sempre muito elogiada por isso, que ela podia estar em casa cuidando desse tornozelo dela, mas ela viajou, e ela é sempre muito elogiada sobre isso, né? Depois de uma prominho do Trick Williams e o Rey Fenix falando com o Sami Zayn nos bastidores, nós tivemos a luta do Trick Williams com o Rey Fenix, que foi agendada na semana passada, foi a 4ª luta da noite. E foi uma luta muito, muito, muito boa, tá? Muito em função do Rey Fenix, mas o Trick Williams, ele era até que mandou muito bem, tá? Foram 13 minutos de luta, que depois de muitas sequências, muitas reviravoltas, o Rey Fenix foi tentar mandar um moonsault do topo, o Trick escapou, os dois correram as cordas, e aí o Trick acertou um trick shot na cara do Rey Fenix com o movimento das cordas para fazer o pinfall. Né? Então 13 minutos de luta, 3 estrelas e meia para mim, foi uma boa luta. E o Trick, é impressionante como que a WWE tá comprando
o Trick Williams como o futuro, um dos futuros da companhia. E é muito interessante porque o público tá cantando a música dele, ele tem um moveset muito bom, o público tá engajado com ele, é capaz de ele virar face no main roster em breve, tá? Eu acho que ele não fica como Rio muito tempo, não. Eu acho que ele vira face, não vai levar muito tempo, não. Depois teve uma interaçãozinha nos bastidores da Rhea Ripley encarando a Jade Cargill, a Io Sky apontando para Julia falando que talvez possa ir para o Campeonato dos Estados Unidos, isso também chamou muito a atenção. E depois nós fomos para a luta da Jade Cargill com a Jordynne Grace. Mas antes que a luta pudesse começar, a Liv Morgan apareceu com o Dominic e a Raquel Rodrigues. E aí, cara, a WWE tem umas coisinhas bobas assim, mas que são muito legais, cara. A Liv Morgan e o Dominic chegaram e falaram assim, a gente veio aqui, a gente resolveu marcar um encontro de Valentine's Day, né? E aí o encontro foi uma mesa com um lanchinho colocada do lado do ringue, meu irmão. E eles foram acompanhar a luta, cara. Meu irmão, assim, é muita tosqueira, mas é uma tosqueira muito engraçada, meu irmão. Então ficou ali a Liv Morgan, a Raquel Rodrigues e o Dominique acompanhando a luta, sentado numa mesinha de bar, comendo uns negocinhos, enquanto a luta comia no ringue ali entre a Jade Cargill e a Jordynne Grace, meu irmão. Muito hilário. Enfim, e detalhe, era de nuggets, tá? A gente estava comendo nuggets. Enfim, a luta da Jade Cargill com a Jordynne Grace foi melhor do que eu esperava. Primeiro, eu não achava que ia ser uma luta muito longa, foram 11 minutos. Acho que é a luta mais longa da Jade Cargill no main roster, tá? Como lutadora de simples. Ela rivaliza com a luta dela com a Naomi na Evolution, que eu acho que teve 11 minutos também. E nessa luta, a Jordynne Grace carregou a luta, tá? Ela carregou a luta, era ela que trazia os movimentos mais interessantes, a Jade estava com movimentos mais simples. Mas uma coisa que a gente precisa dizer é que a luta casou e casou muito bem, tá? Então isso fez com que a Jade Cargill ela parecesse melhor do que normalmente a gente vê. No final das contas, a história da luta foi a Jordynne Grace conseguiu fazer com que a Jade Cargill desse um chop no poste do ringue, o que acabou machucando o braço dela. E isso afetou a probabilidade dela de aplicar os golpes de força dela. E isso deu uma vantagem para a Jordynne durante a luta. Mas no final, a Jade Cargill conseguiu dar um pump kick na cara da Jordynne e mandou um Jade com um braço só. Ela conseguiu levantar a Jordynne com o Jade com um braço só, o que foi legal. E aí ela aplicou o Jade para 3. Então foram 11 minutos de luta. Eu vou dar 3 estrelas e 25, tá? Foi uma luta boa e muito em função da Jordynne. A Jordynne carregou a luta. Os golpes de força da Jordynne muito bonitos, uma variação de golpes muito bonita. E eu acho que a Jordynne ela vai ter um futuro brilhante aí no main roster da WWE. Não foi agora, mas eu acho que ela, assim, no futuro a WWE vai empurrar ela, na minha opinião, tá? Vitória da Jade Cargill. Depois, na saída, ela encarou a Liv Morgan e falou, olha, se você me escolher, você vai ter o seu traseiro chutado na WrestleMania, tá? Acho legal que eles estão fazendo essas historiezinhas com a Liv Morgan pra ver quem é que ela vai escolher, mas, cara, tá muito na cara que ela vai escolher a Stephanie Vacan, né? Tá muito na cara. Eu adoraria que ela escolhesse a Jade Cargill, mas tá muito na cara que ela vai escolher a Stephanie Vacan. Eu adoraria que ela escolhesse a Jade Cargill pra ter uma possibilidade da gente ter Rhea Ripley ganhando, a Rhea e a Io disputando esse campeonato mundial peso pesado do Raw, mas acho que não vai acontecer não. Enfim. Depois a gente teve um segmentozinho interessante dos Morrison Machine Guns e do Fraction nos bastidores, aí o Johnny Gargano deprimido, falando que não tem mais nada na vida, aí a Candice LeRae fala, como assim não tem nada? Eu tenho você, você tem me tem, não sei o quê, e aí vou fazer alguma coisa com você. Empurrou uma caixa de equipamentos com o Johnny Gargano e me levou essa caixa embora. E lembrando que essa caixa, na semana passada, tinha um adesivo escrito NXT. Aí eu já não sei se de repente vão descer o Johnny Gargano para NXT, tá? Mas o fato é que no main roster eu realmente não vejo muita saída pro Johnny não, tá? De repente ele descer descer para NXT, achar um novo parceiro de dupla lá para depois voltar, acho que não seria mal não, tá? E aí, realmente falando aqui, eu tô vendo aqui os comentários da galera lá na gringa,
é o fato do Obafemi, né? O Obafemi, ele, assim, não parece que ele assinou o contrato com o SmackDown. Tô olhando aqui. Então eles mantiveram isso assim, meio que no ar. A gente vai ter que aguardar para ver. Enfim, no final a gente teve a última luta da noite, que foi a luta qualificatória do Money in the Bank dos homens. Cody Rhodes, Sami Zayn e Jacob Fatu. O Drew McIntyre encontrou o Sami nos bastidores e falou que desejava toda a sorte do mundo pro Sami, porque ele tinha lutado a vida inteira para chegar lá e que estava torcendo pro Sami chegar no topo. E essa luta, ela teve bastante tempo, foram 21 minutos de luta, tá? Foi a maior luta da noite. Teve várias sequências muito boas. E no final da luta, o Drew chegou e começou a atacar todo mundo. Né? Ele começou atacando o Jacob, que tinha mandado um moonsault no Sami Zayn. O Sami tinha errado o Helluva Kick. O Jacob foi pro moonsault. O Drew quebrou o pinfall. Ele entrou na luta, quebrou o pinfall. Luta triple threat, sem desclassificação, ele pode fazer o que ele quiser. Mandou um Claymore no Jacob. O Drew pegou o Jacob, jogou na mesa dos comentaristas. O Corey tentou saltar para cima do Drew. O Drew pegou ele, mandou o Corey no poste do ringue. O Drew pega o Jacob, mandou um powerbomb na mesa dos comentaristas. Pegou o Drew, jogou o Corey no ringue. O Drew acerta um Claymore no Corey. E ele bota o Sami Zayn em cima do Corey para fazer o pinfall. O juiz bate 1, 2, o Corey chuta. O Corey chutou. Aí o Drew começa a acertar o Corey. O Drew vai pro corner para mandar um Claymore no Corey, só que quando ele vai pro corner, ele toma um Helluva Kick do Sami, no susto. O Drew sai para fora do ringue, o Corey pega o Sami, que estava distraído, e acerta o Crossroads, um Crossroads só, para 3. Então, com isso, o Cody Rhodes vence a luta, se classifica para o Elimination Chamber, e é uma luta que eu vou dar 4 estrelas. Eu achei uma luta excepcional, muito boa, realmente excelente, muito tempo, a qualidade dos três, a dinâmica dessa Triple Threat foi muito boa, foi a melhor luta da noite. No momento em que o Sami foi colocado em cima do Corey, eu pensei que eles fossem cometer o crime ali. Por quê? Porque o meu fantasy booking para esse campeonato era o Sami vencer essa luta, graças à interferência do Drew. E aí a gente ter Drew, Corey e Jacob na Elimination Chamber, com o Drew mantendo, o Sami vencendo a Elimination Chamber e a gente tendo Drew e Sami lá na WrestleMania. Mas, com essa situação, parece que eles podem mandar Drew e Corey e aí o Sami e o Jacob se meterem na situação. Então não se surpreendam se essa luta pelo campeonato da WWE seja uma Fatal 4-Way na WrestleMania, com Drew McIntyre, Cody Rhodes, Jacob Fatu e Sami Zayn. Tá? Não se surpreendam. Já faz um tempo que a gente não tem luta pelo título Fatal 4-Way na WrestleMania. Acho que a última vez foi em 2000, quando a gente teve The Rock, Triple H, Mick Foley e Big Show. Então não se surpreendam se a gente tiver uma Fatal 4-Way para esse campeonato na WrestleMania. E se a gente tiver, cara, aí eu não tenho a menor ideia de quem vence, tá? Pode ser o Drew, pode ser o Sami, pode ser o Corey. É muita gente para poder lutar por esse título. Bom, a nota do show para mim foi nota 8. Eu achei que foi um show muito bom. Tivemos muitas lutas e lutas muito boas. Não teve nenhuma luta assim que a gente disse, nossa, mas que luta fraca. Não. Todas as lutas acima de 3 estrelas, uma de 3,75, uma de 4 estrelas, histórias muito bem construídas, momentos muito interessantes. Então, eu achei que foi um show muito legal. Foi uma pena não estar com vocês, mas eu fiquei feliz de poder ver que a WWE fez um show muito bom. Segunda-feira eu vou tentar fazer a live, eu não garanto, tá? E com relação ao Sincerão da galera, coloquem os comentários aqui embaixo para o Sincerão. Eu vou tentar fazer o Sincerão para amanhã, tá? Mas aí talvez eu faça o Sincerão sem imagens. Eu ainda vou ver como é que eu vou fazer, mas eu vou tentar fazer o Sincerão, tá? E não deixe de assistir maratonar os nossos vídeos para que a gente possa ter um aumento de visualizações. Geralmente a gente bota 2 vídeos por dia para poder ter um gás nas visualizações, mas no carnaval agora vai ser totalmente impossível eu fazer 2 vídeos por dia, tá? Então, se vocês puderem dar essa moral pro tiozão agora durante o carnaval, assistam em maratona de nossos vídeos, porque é tempo de visualização que faz o YouTube divulgar a gente, beleza? Vou deixar alguns vídeos aqui na tela para vocês, desde já eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado, um grande abraço. Até a próxima.